Já começa o programa com ele, o nosso querido Danilo Nóbrega, que é do Núcleo de Educação Permanente do SAMU, é um NEP, e é claro, veio aqui com a gente, diante de uma entrevista muito bacana que foi feita. Eu disse, rapaz, chamar o Danilo para reforçar esse diálogo que tem sido feito a nível de Patos, sobre a importância do SAMU, como se agem, o que é de fato o serviço de atendimento ao móvel de urgência. Danilo, receba o nosso boa tarde. Boa tarde, Josvan, boa tarde, Vânia, o amigo J. Júnior. J. Júnior. Boa tarde aos ouvintes da rádio. Primeiramente, agradecer pelo convite e pelo espaço, e estou aqui à disposição. Danilo, eu sempre acho que o SAMU, a gente até já se disponibilizou para isso, devia ter um quadro quase que toda semana, 5, 6 minutinhos, 10 minutinhos, para que a gente pudesse falar com a população a importância que tem o SAMU e como acionar o SAMU. Por que é, Danilo, que ainda existe tanta confusão na hora de acionar o serviço de atendimento móvel de urgência? Eu acredito que ainda seja falta de informação para algumas pessoas, né? Existem pessoas que buscam a informação, existem pessoas que chegam à informação até elas, e existe a pessoa que não tem, nem busca e nem chega. E isso aí, eu como estou no Núcleo de Educação Permanente, a gente tem, hoje conversando com a coordenadora Elba, a gente chegou num bom senso e nós tivemos uma ideia de fazer um programa SAMU na comunidade. Certo. Nós vamos buscar a comunidade, as associações de cada comunidade, para a gente juntar o pessoal daquela comunidade, para a gente tirar as dúvidas. A gente não vai dar um curso de primeiros socorros a eles, mas a gente vai fazer uma orientação para o pessoal saber como deve ligar para o SAMU. Aí é uma forma da gente também instruir a população ao bom uso do nosso serviço, né? Sem dúvida. A gente tem a experiência de estar lá e a gente sabe Exato. que existem os TARMs, né, que são os técnicos que atendem o chamamento, tem o próprio médico regulador para que a equipe vá. E a gente, Danilo, sente a falta de justamente da população entender, e a gente também sente a falta, às vezes, de a gente quando chega diz, por que a senhora chamou o SAMU? A senhora não disse que era tal coisa, ou o senhor, ou quem for que seja, disse, não, eu disse que era grave para vocês virem. Também tem isso, né? A população camufla o negócio. Existe muito isso, e a questão também de o povo ligar para dizer, não, eu vou no SAMU porque eu entro primeiro, eu passo na frente de quem está na ficha, eu vou de maca, né? Existem essas coisas que às vezes é falta de conhecimento, mas muitas vezes já é uma como é que eu posso dizer, uma esperteza da pessoa. Mente na regulação, mente na ligação, a gente chega lá, a equipe chega lá e acaba sendo uma coisa totalmente diferente. Às vezes nem é caso para o SAMU, é um caso para atenção básica, para o PSF. Mas aí, como a gente se deslocou para lá, geralmente tem a questão do bom senso, o médico vai e diz, vamos, manda para o hospital para ficar em observação, essas coisas, mas muitas vezes o profissional que está lá, como a gente trabalha na telemedicina, as equipes, Josivan sabe muito bem que é nosso colega lá, que as equipes, o condutor, o enfermeiro, são os olhos do médico. Ele passa a informação para o médico e o médico é que decide a questão de enviar para hospital ou permanecer na residência, né? Sem dúvida. O Josivan, que trabalha lá no SAMU, ele já sabe, né, manja, como a gente fala, de todo esse assunto. Eu vou falar como leigo, então. Eu vou fazer algumas perguntas aqui que a população deve estar se perguntando em casa. Então, Danilo, o que é emergência, urgência e emergência? Por exemplo, o corriqueiro. Claro, acidente, essas coisas a gente já sabe que é urgência e emergência. Mas, por exemplo, uma idosa com pressão alta, uma pessoa desmaiou em casa, o que é urgência e emergência para a gente chamar o SAMU? Existem muitos casos para se chamar o SAMU. A gente não resta dúvida que são poucos casos que não vai chamar o SAMU. Mas a gente preza muito pela questão do idoso, hipertensão, hipo e hiperglicemia, geralmente pacientes com diabetes descompensada, às vezes está com a diabetes lá em cima, ou então está com a hipoglicemia muito baixa, que a gente, às vezes, quando a equipe chega, o paciente está por morto. Entendeu? E pressão alta, desmaio, síncope, são essas coisas que devem ligar para o SAMU. A gente sabe que existe casos de uma pessoa que
trabalhou o dia todinho no sol, aí chega em casa, aí tô com uma dorzinha de cabeça, liga pro SAMU para uma simples dor de cabeça. Existem os casos que a gente vai, quando é uma cefaleia intensa, o cara já tá lá há muito tempo, nunca teve essa dor de cabeça, não tem problema de pressão alta, o médico geralmente manda a equipe para a equipe investigar direito como é o caso. Entendeu? Mas existem muitos tipos de ocorrências que o SAMU vai. Porque geralmente tem gente, quando o pessoal se revolta, diz, o SAMU só vai para facada, tiro e acidente. Não, nós vamos. Josivan está aí de prova que vai para muita ocorrência clínica. Muita, 80% das ocorrências são clínicas. Vocês atenderam muita gente durante essa pandemia que chama o SAMU, quando chega a equipe lá, é uma crise de pânico, por exemplo? Sim, teve muitos casos desses. Ansiedade. Ansiedade. Já teve casos de a pessoa ir pensando que a outra coisa, a equipe ir, quando chegar lá é a Covid. Depois de uma investigação e através de exame, o paciente ser positivado de Covid. E existe muita ansiedade, foi questão de depressão, existiu muito nesse período, né? Eu fiz até um levantamentozinho do dia 18 de março de 2020 até junho agora de 2021, a gente fez um levantamento das ocorrências de Covid que teve. Foram mais de 2.000 ligações para Covid e envio de ambulância foi 1.855 casos que o SAMU atendeu o paciente positivado. Isso aí a gente sabe que o número é bem maior. Sim. Às vezes a gente vai a um sintoma totalmente diferente, mas quando chega num ambiente hospitalar que vai fazer um exame, é confirmado. Mas isso aí já não foi contabilizado no SAMU para isso. Entendeu? Sem dúvida. A gente está conversando aqui com o Danilo Nóbrega, que é diretor do Núcleo de Educação Permanente, é o NEP, do Serviço de Atendimento ao Móvel de Urgência, o SAMU. Danilo, a gente estava aqui ontem, né, e de repente viu uma grata notícia enviada pela assessoria de comunicação da Secretaria de Saúde da chegada de equipamentos. Quais foram esses equipamentos, Danilo, e qual a importância destes com relação ao resgate, ao serviço que é feito mesmo no SAMU? Ontem nós tivemos lá a presença do prefeito Nabor e do secretário Leônidas, foi para lá para entregar os equipamentos que nós já estávamos aguardando. Na verdade, até o próprio Leônidas disse que tinha sido licitado, pedido, encaminhado, tudo já por segundo Brito. Infelizmente, segundo chegou a falecer precocemente. E, como eu disse, a gente ficou um pouco órfão de secretário. Aí, Leônidas chegou, está encaminhando, já teve ontem a entrega, teve a volta da motolância também, alguns dias atrás. Muito bom. E ontem ele entregou 2 cardioversores, entregou 7 oxímetros de pulso, são equipamentos de última geração, os mais atuais que tem no mercado. Entregou kits de intubação com laringoscópio para o uso do médico na parte de intubação. Geralmente, muitas ocorrências de uso, o médico intuba no caso, no local da ocorrência. E foi o que nós recebemos hoje. E estamos esperando mais alguns equipamentos que já foram licitados e que está só esperando a entrega. E vem mais algumas surpresas por aí, se Deus quiser. Mara, a gente estava dizendo aqui ontem mesmo que esse tipo de equipamento, quando ele está falho, quando ele está desgastado, quando ele já deu o seu quantidade de uso, pode, né, levar à morte as pessoas. Já imaginou, na hora de utilizar um equipamento, ele não funciona, e o SAMU estava quase nesse limite, os médicos, inclusive, nessa preocupação, mas a burocracia, de fato, que exige, né? Você tem que ter o trâmite burocrático, e não pode ser assim. Danilo, geralmente a gente se consta lá que diz, a gente chamou a ambulância e a ambulância não foi. Você estava até falando nisso, que as pessoas criticam muito. E há também outras pessoas que criticam o número de perguntas. Fica perguntando e a pessoa aqui morrendo e tal. Qual é o básico? Quando eu ligo, por exemplo, 192, o que é que acontece? Ligou para 192, você é atendido pelo TARM, né, o técnico auxiliar de regulação médica, que são os telefonistas. Esses telefonistas têm umas perguntinhas básicas que, como eu sempre digo, a gente entende o lado do solicitante, porque o solicitante está naquele momento de aflição, tem um parente que está com mal súbito ou alguma coisa, ele liga e ele acha que, como nós somos
regidos por protocolo, eles acham que, como é que eu posso dizer, que é só ligar e falar com o médico e o médico mandar para a ambulância. Mas não, o TARM recebe a ligação, ele faz 3 ou 4 perguntinhas básicas, que são perguntas que em 20 segundos são respondidas. Mas geralmente, quando você está naquele momento aflito, você não presta atenção em responder as perguntas. Você quer ser atendido de imediato, às vezes acaba xingando, às vezes acaba desligando o telefone na cara dos nossos TARMs, e isso só faz retardar o atendimento. O que eu aconselho é, mantenha calma, por mais que seja num momento de aflição, num sinistro, mantenha calma, responda as perguntas rapidamente, só o nome, local, ponto de referência e o caso. Entendeu? O TARM passa para o médico rapidinho, o médico só faz algumas perguntas, algumas orientações e envia a ambulância. Isso é questão de paciência, ter calma. Repito, nós entendemos a questão do momento de aflição do solicitante, mas tem que ter essa paciência, essa calmazinha para responder rapidinho, porque são 3, 4 perguntas rápidas e básicas. Automaticamente que você tá ali, que ela faz a pergunta que você está falando, o TARM está lá digitando na tela, já está passando para a tela do médico e já encaminha a ambulância. E essa interferência, né, essa intercorrência que acontece, pode até fazer com que você salve a vida. Porque de repente a chegada do SAMU, por exemplo, um engasgo, tem que ser rápido. E às vezes uma ambulância demora, dependendo do trânsito, dependendo da forma localidade, demora um certo tempo. E nesse intervalo o médico pode dar uma orientação. Olha, faça essa massagem, se proceda dessa forma, faça dessa forma que a ambulância vai estar sendo enviada. Agora, enquanto o médico está falando, e ele diz está autorizado, a outra equipe já manda, né, a ambulância. Então, o operador de frota já envia a ambulância, mesmo o médico estando falando. Isso aí é questão só de um clique no mouse. Ele envia, o frota está lá enviando e o médico está lá orientando, mantendo a calma, dando algumas dicas de como você fazer aquele primeiro socorro enquanto o SAMU não chega. E a importância das informações corretas, né? Que por mais que seja uma agonia ali, você está lidando com a pessoa doente, mas você vai só respondendo e vai dizendo o que ele está sentindo e tal, né? Para que tenha a informação correta repassada para o médico. Essa é a regulação, né? Danilo, diminuiu muito, né? Pelo menos foi o que a gente soube. Estava ouvindo tua entrevista com a irmã na rádio universitária, e diminuiu muito a questão dos trotes. Tem coisa mais absurda do que você deslocar toda uma equipe, usar sirene, chegar no local e de fato ser um trote. Diminuiu de fato, Danilo? Foi. Nós olhamos as estatísticas, nós fazemos as estatísticas mensais, anuais, por semestre, e a gente vinha vendo que a questão de trote diminuiu. Existe ainda, a gente sabe que é muito difícil parar. Antigamente, quando começou o SAMU, a gente tinha uma média de 70% de trote. Quer dizer, de 10 pessoas, 7 era trote. A gente tinha a noção, assim, pelos horários, a gente sabia os horários mais ou menos de quem passava os trotes. Que era aquele menino quando saía da escola, o outro quando estava indo para a escola no período da tarde, era sempre de 11 às 13 horas, às vezes das 17 até às 19, 20, isso mais ou menos era o horário. Era o horário dos trotes. Hoje diminuiu bastante. De 70%, hoje a gente tem média de uns 10% ainda mas é uma grande vitória, né? A gente sabe que era para ser 0%, mas já é uma grande vitória. E os TARMs já estão tão encalejados disso que já automaticamente já identifica aquele trote. Danilo, a questão justamente dessa localização depende muito. Às vezes a pessoa liga e fica localizado ali, a sua ligação telefônica sabe quem está ligando. O SAMU tem essa tecnologia? Tem. Hoje voltou o sistema, teve um período que ficou desligado questão de rádio, o sistema dos telefones. Hoje tem tudo gravado, tanto questão de rádio e questão de telefone. Não adianta você mentir ou dizer alguma coisa que não foi verdade, porque aquilo ali está gravado. Tanto sendo contra como sendo pró. A gente até teve recentemente um vereador espalhafatoso, acusou o SAMU de ausência, de negligência, de não ter atendido, recusa. Um cidadão fez um vídeo mais ridículo ainda na frente do SAMU e acabou gerando uma grande confusão, que quando foi se apurar, viu que nada daquilo era verdade, né? Nem o cidadão tinha chamado ninguém na porta do SAMU,
e nem o vereador que tinha dito que não houve atendimento, também foi confirmado que houve sim um atendimento confirmado por várias outras autoridades. Então não tem mais como mentir, né, Danilo? Hoje não tem mais esse negocinho de você dizer, não, eu liguei pro SAMU e o SAMU não foi. Uhum. Ou então eu liguei e disse isso, eu disse que o paciente estava isso, estava aquilo, se está tudo gravado. Uhum. Nós procuramos apurar tudo. Uhum. Denúncia, até elogios a gente procura apurar para saber se foi realmente verdade. Entendeu? Teve essa ocasião em alguns meses atrás, que o cidadão postou aí nas redes sociais. Nós conseguimos provar que ainda está rolando aí com o Ministério Público. Mas nós, como o nosso sistema grava tudo, foi marcado bem direitinho o momento da ligação, o momento da saída da ambulância, do envio da ambulância, da saída da ambulância e da chegada. Uhum. Enquanto um cara estava fazendo um vídeo lá, o SAMU estava lá atendendo. Uhum. E lá, ao invés de ter ligado de lá, ele correu até o SAMU para fazer esse escarcéu todo, né? Né? Mas aí a coordenação apurou, junto com a Secretaria de Saúde, junto com o setor pessoal, os recursos humanos do município, para a gente tentar saber se porque de uma forma ou de outra toda denúncia ela tem que ser apurada, né? Aí assim, Elba, a coordenação lá, que Josivan conhece muito bem, Elba, Thelma, Serginho, Rondinelli, a gente senta, a gente tenta fazer uma sincronia boa junto com a Secretaria de Saúde, a gente apura tudo para saber se é verdade, até tomar uma decisão correta. Sem dúvida. Danilo, o tempo aqui correu, né? O padre Jair hoje entrou um pouquinho mais no nosso programa. A gente está conversando aqui com o Danilo Nóbrega, que é diretor do Núcleo de Educação Permanente do SAMU. Danilo, quero agradecer, eu sei que você está numa grande batalha aí na construção da sua tão sonhada casa, a casa própria é uma luta. A gente até brinca porque diz que o Danilo está lá, ele engordou uns quilinhos de tanto comer pão lá com os pedreiros. Com meus pedreiros. Mas Danilo, queria te agradecer pela vinda e pelos esclarecimentos, são muito pertinentes para quem está em casa entender como funciona o serviço de atendimento móvel de urgência. Eu que agradeço o espaço, o convite, Josivan me comunicou hoje. Eu até quis dar uma adiada, mas aí ele fez uma choradeira e eu aceitei. Mas eu estou à disposição sempre, Josivan. Você sabe que nós somos colegas de trabalho, nós temos um carinho um pelo outro, sempre se damos muito bem, sempre, nunca tivemos atrito, tanto como coordenação e funcionário e até como amigos. E eu estou à disposição, sempre que precisar, para esclarecimento, para orientação, para tirar dúvida. Eu estou aí, o NEP está aí para isso. Muito bem. O nosso querido França Samu está dizendo aqui, boa noite, Josivan, boa noite, Vânia, boa noite ao meu amigo Danilo. Parabenizo o programa e parabenizo o meu amigo Danilo por essas informações pertinentes. É o França, viu, que está aqui na escuta. O grande França. Eu queria aproveitar e mandar um abraço para os guerreiros que estão lá de plantão. Não vou citar nome, pode ser que eu esqueça de algum, mas estão todos lá, sintam-se abraçados. Tanto os que estão de plantão como os que estão de folga. Muito bem. Agora são 7 horas, hora 7, 17, 5 horas e 49 minutos. Vamos para o intervalo comercial que aqui é rapidinho e a gente volta.